Você já cansou de correr atrás de tanto conteúdo? Eu sou Márcia Carvalho, eu amo estudar e ajudo estudantes do ensino médio como você a acelerar seu caminho até a universidade acertando mais questões de física, mesmo que você tenha dificuldade em matemática. Mas não deixe acumular, o tempo passa, você estudando ou não, o Enem vai chegar no fim do terceiro ano. Quer conhecer o método que torna simples o aprendizado? Assista ao programa Fala Que Eu Consigo! Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao programa Fala Que Eu Consigo! Hoje você vai descobrir o segredo para destravar a sua mente e nunca mais ficar perdido assistindo às aulas de física, garantindo a sua aprovação no Enem. Eu sou Márcia Carvalho, eu amo estudar e ajudo alunos do ensino médio a acelerarem o caminho até a universidade, acertando mais questões de física, mesmo que tenham muita dificuldade em matemática. No episódio de hoje, nós vamos resolver um problema clássico. Não consigo acompanhar a explicação da aula. Este programa é um manual prático de sobrevivência escolar para você aprender a preparar o seu cérebro antes mesmo de um professor entrar na sala de aula. É para o estudante do ensino médio que sente que cai de paraquedas no horário de física. Para quem entra em pânico na hora de escolher se copia a lousa ou se presta atenção no que o professor está falando. Isto não é para quem acha que vai passar no Enem por milagre. Não é para quem quer deixar acumulando tudo para a última hora, esquecendo que o ano passa rápido e a prova vai chegar de qualquer jeito. Dominando este método, você elimina de vez aquele caderno bagunçado com anotações incompletas. Na hora de estudar para a prova em casa, você saberá exatamente em qual página do livro está a matéria, sem perder tempo procurando. Você ganha estabilidade emocional e foco. Em vez de paralisar diante de um exercício que não sabe resolver, você terá clareza para ler o enunciado e identificar as palavras-chave do conteúdo. O jeito errado é agir no improviso. É usar o tempo dos exercícios para conversar, olhar a janela, ou ficar tentando ouvir o professor e copiar ao mesmo tempo, gerando frustração. É abrir o caderno em casa na véspera da prova e não ter nada registrado, além de respostas soltas sem a resolução. O jeito certo é aplicar o método dos 3 passos da rotina. Organização visual imediata. Tenha um caderno com 20 a 40 folhas exclusivo para física. Antes do professor iniciar, anote a data, o tema do conteúdo e o número das páginas indicadas. Estratégia de cópia rápida. Se o professor pedir para fazer exercícios e você não souber, use esses minutos para buscar um exemplo resolvido no livro ou ler o texto base em silêncio. Ao corrigir, copie a resolução completa passo a passo, pois o registro visual vale mais do que apenas ouvir e esquecer depois. Estudo direcionado em casa. Dedique pelo menos 1 hora diária para rever o que foi dado no dia. Abra o livro na página anotada e reescreva as fórmulas falando em voz alta, identificando o que cada letra e unidade de medida significam. Então você me fala, mas Márcia, eu não sei matemática básica, como vou entender física? Você não precisa ser um gênio dos números agora. Você só precisa começar do ponto fácil, repetindo os exercícios que já possuem a resposta detalhada no livro para fixar o mecanismo. E se o professor for rápido demais ou não puder me ajudar na hora? Se você não tiver ajuda dele ou de um colega, a sua função é manter a calma e mapear os termos-chave, como força, energia, calor. O foco é garantir a cópia da correção para poder destrinchar o assunto em casa, no seu próprio ritmo. Vamos ver na prática como isso funciona exatamente no conteúdo de trabalho de uma força? Existe uma métrica exata de sucesso quando você isola as variáveis da fórmula. Nós temos que transformar toneladas em quilos, porque é a unidade de medida do sistema internacional. Temos que multiplicar pela aceleração da gravidade para obter o peso. E a fórmula do trabalho é a força resultante vezes o deslocamento. 10.000 vezes 10 vezes 4, nós temos 400.000 joules, ou 4 vezes 10 elevado à quinta potência. A massa é de 4 quilos, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a altura, que é o deslocamento, são 12 metros. O trabalho é a força resultante vezes o deslocamento. A força é o peso, então é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. 4 vezes 9,8 vezes 12... 470,4 joules. 50 newtons vezes 3 metros, 150 joules. 50 menos 2,5, 47,5 newtons de força resultante. 47,5 vezes 3 metros, 142,5 joules de trabalho. O armário vai percorrer os 3 metros, mas vai chegar com menos energia acumulada e com menor velocidade. Força de 10 newtons, deslocamento de 4 metros, ângulo de 60 graus. Lembra dos ângulos notáveis? Cosseno de 60 graus é meio. 10 vezes 4 vezes meio, 20 joules. Se a força é de 10 newtons e o cosseno de 60 graus é meio, o componente x do vetor força é 10 vezes meio, 5 newtons. A força resultante é o componente x do vetor força menos a força de atrito, 5 menos 2,5, força resultante 2 newtons e meio. Trabalho da força resultante, 2,5 vezes 4, que é o deslocamento de 4 metros, 10 joules. O corpo ainda se desloca porque a força resultante é positiva.
Mas o trabalho negativo da força de atrito diminui a velocidade do deslocamento. Então, os números negativos e positivos numa reta, a gente não vem com os negativos, -5, -4, -3, -2, -1, até que passa pelo zero, depois começa 1, 2, 3, 4, 5. Mas na circunferência trigonométrica, quando a gente está falando dos ângulos e de seno, cosseno e tangente, a gente considera que o raio vale 1. Então, a gente olha o eixo X, que é o horizontal, que aqui está em vermelho. Do lado esquerdo da circunferência, nós temos o valor de -1. Bem no meio, na origem, onde cruza o eixo Y vertical, a gente tem o valor de 0. E à direita, o valor 1. Observando o transferidor, a gente lembra onde está o ângulo zero. Está ali à direita. Cosseno de 0 grau é 1. Onde é que está o ângulo de 90 graus? Está ali em cima, bem no eixo Y. Então, o cosseno de 90 graus é 0. E onde está o ângulo de 180 graus? Está ali do lado esquerdo, cosseno de 180 graus é -1. Todos os ângulos agudos, maiores que 0 grau e menores que 90 graus, têm cosseno positivo. E todos os ângulos obtusos, maiores que 90 graus e menores que 180 graus, têm o cosseno negativo. Percebe agora por que o trabalho de uma força no mesmo sentido do deslocamento, a gente nem precisava fazer o cosseno porque era vezes 1? E é por isso que a força de atrito, a gente não precisava fazer o cosseno porque era -1, mas era negativo porque é no sentido contrário. E você percebe por que as forças perpendiculares têm o trabalho nulo? Porque o cosseno é 0, então vezes 0, nulo. A primeira formiguinha é a que faz força no mesmo sentido do deslocamento. Então, o cosseno de 0 grau é 1, então a gente só faz 2 vezes 10 a menos 4 vezes 2 metros de deslocamento. 4 vezes 10 a menos 4 é o trabalho dessa primeira formiguinha. A segunda formiguinha aplica uma força com ângulo de 30 graus ao deslocamento. O ângulo de 30 graus não foi fornecido e a gente não deve deixar a raiz de 3 sobre 2 porque a gente precisa fazer a soma dos trabalhos depois. Se não for fornecido, a gente precisa lembrar que 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então a raiz de 3 é um número entre 1 e 2 e 3 está mais perto de 4 do que de 1. A gente vai lembrar que a raiz de 3 é dada como 1,73 ou 1,74, então a metade fica 0,87. A força é 4 vezes 10 a menos 4, o deslocamento é 2, e vezes a raiz de 3 sobre 2, como 0,87, dá 6,96 vezes 10 a menos 4. A terceira formiga, que está fazendo um ângulo de 90 graus, a gente sabe que não está exercendo trabalho porque é uma força perpendicular. Cosseno de 90 graus é 0. E a última formiga aplica uma força no sentido contrário. Então, é como se fosse uma força de atrito, uma força de resistência. E como o cosseno de 180 graus é -1, então a gente sabe que vai ser -5 vezes 10 a menos 4, vezes 2, que é o deslocamento. -10 vezes 10 elevado a menos 4, a gente deveria escrever como -10 elevado a menos 3. Mas para fazer o trabalho resultante, a gente vai ter que somar. E para somar, todas as bases 10 têm que estar com o mesmo expoente. Então a gente deixa -10 vezes 10 elevado a menos 4 mesmo. A gente soma 4 mais 6,96 menos 10. O trabalho total é positivo, 0,96 vezes 10 a menos 4. E agora a gente arruma 9,6 vezes 10 elevado a menos 5 joules. A força é de 7 newtons, o deslocamento é de 4 metros, cosseno de 60 graus é meio. Então o trabalho é 7 vezes 4 vezes meio, 7 vezes 2, 14 joules. Você percebe, então, que tudo o que você precisa fazer de anotação no caderno é colocar o número do exercício e marcar qual é a página do livro, colocar a fórmula, colocar os dados, colocar o que está sendo pedido e colocar a resolução. Assim, quando você observar o seu caderno para estudar para a prova ou quando for rever em casa, você já sabe exatamente o que precisa estudar. E este é um resumo de tudo o que você precisa saber para calcular o trabalho. Olha lá, força paralela, força inclinada, quando o deslocamento é nulo, o trabalho é nulo. E as forças motoras são positivas, o trabalho é positivo, e a força resistente, o trabalho é negativo. Um caixote de 20 kg é puxado sobre uma superfície horizontal por uma distância de 10 metros. Agem sobre o caixote 4 forças. Uma força F1 de 60 newtons na mesma direção e sentido do deslocamento. Uma força F2 de 20 newtons no sentido oposto ao movimento. Uma força F3 de 50 newtons que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. E a força peso F4. Calcule o trabalho de cada uma das forças. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e cosseno de 60 graus, meio. A força F4 é perpendicular, a gente já sabe que não exerce trabalho. É nulo o trabalho porque a força 4 é perpendicular ao movimento. A força F1
vai exercer o trabalho. Força vezes deslocamento com sinal positivo, porque é a mesma direção e mesmo sentido. Força de 60 newtons, deslocamento de 10 metros, 600 joules de trabalho a força F1 exerce. A força F2 é contrária, é a mesma direção e sentido contrário. Então, menos força vezes deslocamento. Força de 20, deslocamento de 10, menos 200 joules é o trabalho da força 2. E a força 3 é a única aqui que é inclinada, então a gente tem que colocar força vezes deslocamento vezes o cosseno de 60 graus. E o cosseno foi dado, é meio. Então, força 50 newtons, deslocamento 10 metros e cosseno meio. 500 vezes meio, 250 joules é o trabalho que a força 3 exerce. Existe um padrão oculto que os elaboradores do Enem usam nas questões de física. Quem não tem essa rotina de caderno que ensinei hoje, deixa passar esse detalhe e erra a questão por bobeira. Mas você que está aqui vai pegar esse insight agora. A sua aprovação é perfeitamente possível e o caminho ficou simples. Se você quer o segredo para transformar a física na sua melhor matéria, clica no botão aqui embaixo, me segue no perfil para não perder nenhuma dica valiosa e compartilha este vídeo. E lembra do que eu falo, você consegue!